vamos já começar. Eu comecei a semana redescobrindo um título que é Slamdunk. Esse mangá eu tinha lido quando a Panini lançou no Brasil. Eu gostei muito dele. E o fato de eu não ter continuado a ler mensalmente é porque ele terminou num gancho muito forte que eu tive que aguardar 2 meses para ver o volume 2. Então, em vez de ficar nesse drama de 2 em 2 meses, eu resolvi aguardar e juntar, colecionar todos. Tive várias dificuldades para comprar todos, porque alguns esgotaram antes que eu pudesse comprar, sumiram, tive que apelar para o OLX, Facebook, Mercado Livre até. Mas, enfim, completei a coleção e comecei a ler. Recomecei. Esse volume aqui eu já não lembrava bem da leitura, me diverti igualmente lendo agora, como quando lendo lá quando a Panini lançou ele originalmente. Eu não tinha pego na época da Conrad, né? Na época, a Conrad sempre foi uma editora que lançava mangás muito mais caros. Na época, então, eu não tinha como comprar, então aproveitei agora o relançamento de Slamdunk. E eu sou um grande fã do Inoue, a arte dele eu acho fenomenal, mas eu tenho mais proximidade com a arte atual dele, que é um Vagabond, né? E rever o Inoue na época de Slamdunk é muito divertido. Pelas capas a gente já vê que a arte dele dá uma melhorada durante o processo aqui de escrita e desenho de Slamdunk. Então, esse primeiro volume aqui, ele é focado na apresentação dos personagens, tanto aqui do Sakuragi, quanto do Akagi e do Rukawa, que são os 3 jogadores que eles apresentam aqui nesse primeiro volume. Eles não começam no mesmo time, só o Akagi, que é o capitão do time da escola, e o Sakuragi chega para querer entrar no time de basquete para poder impressionar uma menina que ele gosta. O Rukawa já era jogador de outra escola, é transferido, então o final desse volume, já os 3 se juntando ali mais ou menos, já começa uma disputa entre eles, e é muito empolgante. Então, tô para ler o volume 2, já tá ali, provavelmente semana que vem já vai ter o volume 2 lido. Então, Slamdunk, uma ótima primeira leitura da semana. Depois eu li um pouquinho de Comic Can't Communicate. Para quem não conhece, esse mangá, ele fala da Komi, que ela tem problemas de comunicação, então ela não consegue conversar com as pessoas. Ela começa a tremer e fica muito nervosa e acaba que ela não tem amigos. No primeiro volume, ela encontra um menino que entende um pouco ela, ajuda a conversar com ela através de uma lousa, então ele começa a escrever na lousa para que ela responda escrevendo também, e eles viram amigos. E a partir desse dia, ela fala com ele que o grande desejo dela é fazer 100 amigos. E ele resolve correr atrás para ajudar ela. Esse mangá, ele é bem episódico. Então, apesar de os volumes mostrarem uma continuidade, a lista de amigos dela crescendo e tudo mais, se você pegar um volume para ler independente do outro, você consegue se divertir igualmente, assim. Eles são fechadinhos. E deve ter sido muito divertido acompanhar na semanal, lá na quinzenal, porque ele não deixa tantos ganchos para as próximas edições. Por exemplo, aqui a Komi sofrendo para atender a um celular. Ela dá uma tremedeira na hora de falar com os outros, tal. É muito interessante. Tem um fato também, que a Komi ela é muito bonita. Então todo mundo da escola admira ela e como ela não fala com ninguém, o pessoal acha que ela tem uma aura de beleza e superioridade, não sei o quê. Mas ela só tem problemas mesmo e ninguém consegue entender ela até encontrar esse menino. Então é muito divertido. É um mangá divertidíssimo assim de se ler. Essa tia dela é super da zoeira. Ela vê a tia dela já fica
tremenda. Mas não é só de tremedeira que vive esse quadrinho. Então, ele usa muita comédia situacional. Tem um monte de momentos engraçados, principalmente os que permeiam os personagens em volta dela. São todos muito malucos. Assim, o autor usa e abusa de estereótipos e personalidades malucas para trazer eventos engraçados em volta da Come. Então, é simples assim, e é só pra gente relaxar, ler e relaxar. Não tem nada de muito profundo, mas às vezes eu não quero isso. Então, isso aqui é perfeito para esses momentos. Bom, depois vou falar aqui de um nacional que eu comprei nessa CCXP desse ano, que é A Vida e Outras Ansiedades, da Rafaela Vilela. É um quadrinho de tirinhas, super divertido, fala sobre a vida da própria Rafaela, eu imagino, porque essa daqui deve ser ela. Pelas fotos que eu vi no Instagram, ela é loira também e tal, então eu imagino que seja ela. É um quadrinho muito bem feito, ele é independente, mas você vê a encadernação dele é bonitinha, a lombadinha, a lombada é quadrada, então na estantezinha fica bacana. Só o formato dele é quadradão, bem no Instagram, então acaba que ele fica pra fora, mas não tem problema nenhum, a estante fica muito bacana. Tem um vernizinho aplicado aqui na capa, então você vê que o cuidado da Rafaela foi muito bacana na hora de imprimir esse quadrinho. E as tirinhas são muito engraçadas, são tirinhas do cotidiano, qualquer nerd se identifica com várias delas, mas algumas tiras são bem voltadas para o público feminino, então as tiras de útero, que o útero dela parece bem animado. Bom, depois das tirinhas, esse quadrinho eu não li em um único dia. Na verdade, na semana anterior eu passei lá na Liberdade, na livraria, eu acho que na Sol, e comprei o Hikaru no Go. Então eu comprei ele em japonês porque não estava caro, foi uma surpresa. Eu achei ele por um preço mais em conta do que a sua versão em inglês. Então comprei sobre a capa, né? Comprei ele em japonês. E comecei a ler em japonês. A artezinha. Essa arte é conhecida. É do mesmo desenhista que fez Death Note. Então, isso já me chamava a atenção antes. Depois que eu comecei a prestar mais atenção em autores e desenhistas, eu levantei a lista do que esse cara tinha feito e vi que ele tinha feito esse Hikaru no Go. Na minha época de faculdade, tinha um amigo meu que ele jogava Go e ele adorava esse mangá. Então é um mangá que eu já tinha uma certa curiosidade desde então. Aí no momento que eu vi lá na Liberdade dando sopa, eu peguei aqui, eu li um terço, quase metade dele, mas era uma leitura bem devagar, um dicionarinho do lado para ir lembrando as palavras e tudo mais. Daí que eu já estava gostando dessa leitura e eu fui e comprei uma edição brasileira do Hikaru no Go. Comprei usadinha e tal. Então, só para comparar as duas edições, a edição nacional da JBC ela é maior que a japonesa. A capa é um pouquinho diferente. Você vê que é o Hikaru na capa, mas eles meio que misturaram a capa e contracapa para fazer a arte da edição nacional. O papel é o jornal, então você vê que não tem tanta diferença. Esse Hikaru no Go aqui, o japonês, ele é novo, tá? Por isso que ele tá mais claro, mas daqui a um tempinho vai ficar quase igual a tonalidade do nacional e do japonês. Essa edição nacional eu achei super legal, o cara que, o ex-dono dela também plastificava o mangá. Na hora que eu peguei eu achei tão bom, bem conservado, caramba, que legal. O mangá tá nota 10. A hora que eu abri eu vi isso daqui e falei, é só, é por isso então que tá tão bem conservada essa capa, tá bem macia. Tá bem hidratada a capa. Bom, vou falar do mangá.
Ele conta a história desse moleque, o Ricardo, que ele não gosta de Go. Um dia ele estava mexendo no sótão do avô dele, achou um tabuleirão de Go e resolveu pegar para vender, fazer uma grana e enfim, porque ele não ganhava mesada. Ele falou assim, não ganho mesada, então vou pegar umas coisas velhas aqui e vender, né, algo que ninguém usa. E esse tabuleiro que ele pegou estava manchado com sangue e só ele conseguia ver. A amiga dele não via o sangue que estava lá. Quando ele falou isso do sangue que estava no tabuleiro e que a amiga dela não via, ele começou a ouvir vozes. Uma voz que falava que, nossa, você consegue enxergar o sangue do tabuleiro. Aí ele ouviu, se surpreendeu e a voz falou, nossa, você também consegue me ouvir. Então eu vou acompanhar você na sua vida. Eu vou entrar na tua cabeça. Aí ele, definitivamente o cara entra na cabeça dele. O espírito que estava dentro do tabuleiro de Go começa a acompanhar o Ricardo no dia a dia dele. Esse espírito, ele era um mestre de Go de um shogun antigo do Japão, bem antigo, e ele morreu antes de completar uma jogada que era o sonho da vida dele, de fazer isso, né, essa jogada no Go. Então, ele meio que amaldiçoou esse tabuleiro, ele ficou preso nesse tabuleiro até encontrar alguém que ele pudesse invadir, compartilhar da paixão de Go e fazer, enfim, essa jogada. E no caso é o Ricardo, só que o Ricardo não gosta de Go. Então rola um lance do tipo, o Ricardo não quer jogar, né, que ele faz pouco caso de Go, a cara de besta dele, e toda vez que ele fala mal de Go, ele passa mal. Porque o espírito que está dentro dele começa a ficar depressivo e triste e etc. E ele sente essa depressão, essa tristeza e etc. Então tem uma dinâmica bem divertida nessa parte. Só que a gente já vê que o Ricardo ele tem talento para Go. Então ele entende algumas jogadas, ele começa a estudar Go. Você vê que a coisa flui mais rápido. Só que ele é um moleque babacão, assim. Então os outros jogadores de Go que ele encontra, ele faz pouco caso. Né? Esse menino é um cara que treina para ser profissional de Go, e o Ricardo vai e ganha dele, com a ajuda do espírito, claro, mas ele ganha desse menino, e esse menino fica furioso da vida, fica possesso. Parece que eles, aqui já tem uma receita pronta para eles virarem amigos, né, mas é bem legal. E não bastando isso, essa rivalidade, já nesse primeiro volume, aparece um outro cara que parece que já ganhou desse menino, o rival do Ricardo, esse cara aqui, ó. Fazendo pouco caso de Go também. Mas não do jeito que o Ricardo fazia pouco caso de Go. O Ricardo fazia pouco caso de Go porque ele não conhecia Go e achava chato. Esse cara, ele conhece Go. Ele conhece Go, acha um jogo muito, muito chato, muito babaca, e ele joga Shogi. Então ele acha Go muito simples, um jogo simplista. Enfim, ele já chegou falando mal, já chegou chutando a barraca, e o Ricardo ficou possesso já também, porque o espírito ficou possesso. Então parece muito divertido. Esse é outro, junto com o Slandank, que provavelmente vai ter leitura semanal. E para finalizar a semana, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Eu li o volume 14 do ReZero. Esse volume 14 aqui, se não me engano, é a segunda parte da segunda temporada do anime. Então, eu falei da série inteira de livros num outro vídeo, no vídeo anterior. Então, se tiver curiosidade, vai lá. Eu deixei esse aqui por último, porque eu quero comentar um pouquinho de spoilers aqui, porque é bem específico desse 14º volume. Então, assim, se você não quiser spoiler, pula. Mas eu garanto que eu não vou entregar a história. Eu vou comentar sobre o que aconteceu aqui, mas eu não vou entregar a história para não estragar para ninguém, mesmo com um pouquinho de spoilers. Então, como já dá para ver na capa, aqui a gente conhece o passado da Emília. Na contracapa, você vê que tem aqui a Beatrice, você vê a outra menininha do santuário e a bruxa logo do lado. Deixa eu ver se focaliza. Aí. E a bruxa logo do lado. Então você entende a relação
do passado desses personagens todos aqui nesse volume do livro. O volume anterior, ele acabou no meio de uma reviravolta do Subaru, então ele meio que descobriu como ele poderia fazer para sair desse loop de mortes. Ele começou esse plano de ação. Deixa eu pegar aqui. Ele começou aqui com a ajuda do Garfield e do Otto, esse plano de ação. Então o plano aqui no meio, ó, o Subaru todo cagado aqui e tal. No meio do plano, a gente começa esse volume, 14º volume aqui. O fim desse volume também é no meio de ação. Então, o plano do Subaru começa no 13, avança no 14 e termina no 15º, provavelmente, tomara, porque é o último que a New Pop lançou e é o que eu tenho aqui que eu tô lendo. Tô lendo uma média de quase 70 páginas por dia. Eu leio pouco, não leio seguido, então eu leio sempre picadinho. Então logo, acho que na semana que vem, ou na próxima talvez, eu já termine mais um livrinho do ReZero. Esse livrinho é muito legal, ele mudou um pouco da dinâmica dos personagens dentro do mundo de ReZero, porque ele apresentou novos personagens. Então ele apresentou mais uma bruxa, por exemplo, que a gente não fazia ideia de que ela existia. Apresentou mais um bispo da seita. Acho que 2. Nossa, agora eu me peguei. Mas apresentou 2 personagens importantíssimos para a série. E provavelmente esses personagens estão vivos no presente. Não são personagens do passado, ou como as bruxas que morreram lá no passado. São personagens do presente. Então, mais hora menos hora, eles vão voltar. E isso aqui me deixou super curioso. Eu falei, puta, mas se eles fizeram tudo no passado da Emília, como é que eles estão agora? Onde eles estão agora? Porque ela acabou de descobrir, acabou de ir ao passado dela e descobriu isso. Então, a gente ainda nem viu as repercussões desses eventos no presente. Então, um outro motivo de ter me deixado bastante curioso com relação à série atual. O que mais eu posso falar? Sem dar muito spoiler. Bom, eu acho que é isso. Todos os personagens aqui estão muito legais. A Emília mudou para melhor. O Subaru mudou para melhor. O Garfield mudou para melhor. O Otto a gente não conhecia direito, agora a gente já conhece. Ele virou um personagem muito bacana da série. Então, tá muito bom o ReZero, a leitura de ReZero agora. Provavelmente depois do 15º, quando acabar essa fase, eu vou parar de ler. Eu vou esperar acumular mais uma fase inteira de livros, porque se for do jeito que foi esse último arco de histórias, eu vou querer ler tudo de uma vez. Então eu não vou conseguir aguentar 3 meses, 4 meses até a New Pop lançar mais um livro. Então eu vou acabar estocando de novo, então vamos ficar um tempo sem ver ReZero aqui na minha página ou aqui no canal. Então é isso, foram essas minhas leituras. Comecei a ler agora Eroguro, mas eu não terminei. Eu não tive estômago para ler inteiro Eroguro. É muito mais pesado do que eu imaginei que seria. Então eu parei de ler, deixa ali. Amanhã eu termino de ler, ou depois, não sei, eu vou ler aos pouquinhos. Mas eu trago as impressões aqui, porque eu realmente fiquei impressionado com o mangá. Então é isso. Já terminei com spoiler de algum possível post para semana que vem. E se curtiu, dá um joinha, se inscreve aí para semanalmente ter segundas impressões das minhas leituras. E é isso. Até mais.